Eu vou voltar um pouco do passado, porque como o senhor é a história viva da Bahia... Depois eu quero ir para o futuro também. Vamos fazer um passeio, passado e futuro. Eu lembro que lá no passado, entre 2002 e 2006, principalmente, a gente ouvia falar aqui na Bahia de um soltismo, que era um grupo dentro do carlismo, que era um grupo que apoiava o senhor, que dava suporte e que fazia até uma certa contraposição ao Antônio Carlos Magalhães, que sempre foi uma grande liderança política aqui da Bahia. E aí o soltismo tinha uma expressividade, aí em 2006 tem a eleição, a derrota da eleição, que inclusive eu até estava olhando o passado aqui do Bahia Notícias, em entrevista ao Samuel Celestino, o senhor cita que foi a derrota que mais doeu, foi a de 2006. Isso foi uma entrevista lá no final de 2014, então tem um bom tempo. O que era exatamente esse soltismo que algumas figuras políticas tentaram cravar como um grupo dentro do carlismo? Existiu isso realmente? Não, realmente não existiu. Inclusive, eu fiz um propósito na minha vida política de não brigar com Antônio Carlos. Algumas vezes ele até queria, viu? Mas eu não queria, não. E realmente isso eu tomei porque era também uma questão de lealdade, mas era também uma questão de admiração de um grande líder que eu acho que foi realmente muito importante para a Bahia e que na política, né, às vezes tinha algumas coisas que doíam um pouco. Ele, é natural, né? Ele às vezes dizia, esse cara aí tem um temperamento de árabe, não sei o quê. Então, se falar isso, um dos episódios foi um episódio da eleição da Assembleia Legislativa, que realmente foi uma coisa que eu não tive a menor influência. Eu não chamei uma vez um deputado para dizer vote, no caso era Clóvis. Não teve isso, não. Houve uma certa indisposição, por um fato que eu não vou rememorar aqui, de uns deputados com ele, e pela primeira vez eles realmente resolveram, né, enfrentar. Resolveram e viram de alguma forma que votando nesse candidato eles podiam estar me agradando, né, mas em nenhum momento eu fiz disso uma forma de dar teto com ele, porque não me interessava e tal. Eu realmente, nessa área política, algumas pessoas até me condenam por isso, eu não... Né, eu conciliava, tomei esse partido de não brigar. Tiveram alguns momentos delicados. Esse foi um que teve um período maior de certo estremecimento. Mas você quer ver uma coisa? Por que eu digo que eu nunca quis isso? Porque tinha oportunidade maior de eu me afastar do que ter sido chamado pelo presidente da República para ir para o partido deles. E eu simplesmente não fui. Por que o senhor não aceitou? Não, porque era uma questão de, olha... Quando foi isso? Só para situar os nossos Isso foi ouvintes. antes da eleição de 2002, parece. Antes da eleição de 2002. Aí Fernando Henrique, então, convidou o senhor. Teve vários... Né? Vários aliados do lado. No fim, e depois um diálogo com ele, que ele me disse uma coisa que isso eu não vou reproduzir, não, porque ele é chato. Mas eu realmente não fui. Então, se eu quisesse realmente, na época, ter um aliado presidente da República, as relações dele com o Fernando Henrique eram né? Oscilavam, ótimas, não sei o quê, muito elogio, depois ele tome. Então, mas realmente nunca... Agora, tinha algumas pessoas que eventualmente tinham interesse em fazer essa separação. Tinha. E Antônio Carlos, às vezes, ouvia muito o que não deveria ouvir. Emprenhava pelo ouvido? Que, aliás, era uma coisa, quer dizer, é uma vantagem, né? Porque com aquilo ele tinha um canal de informação gratuito que era uma maravilha. Você ia lá e ia contar, ele ia contar e ia dizer as coisas. Só que algumas dessas coisas, efetivamente, não eram verdadeiras.